Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, mais aprofundada de um artigo bem interessante. Opa, vamos lá. Foi publicado em 2020, na revista Psicologia Política, volume 20, número 49. O título é Governança Participativa e a Expansão do Conceito de Saúde na Experiência do Community Lab na Itália. É do Frederico Viana Machado e colaboradores. Um artigo importante, sim. A ideia é olhar para essa experiência italiana, o Community Lab, ou CL, né? Lá na Emília-Romanha. Isso. É um projeto que eles chamam de welfare participativo, um bem-estar social que, bom, tenta envolver mais as pessoas, né? Exatamente. Conectando movimentos sociais, a comunidade local e o governo. E a pesquisa busca entender como essa participação mexe com as pessoas e com as políticas de saúde mesmo. Perfeito. E é bom lembrar o ponto de partida disso tudo, né? Um cenário, assim, de certo distanciamento entre o cidadão e as instituições, uma fragmentação no cuidado, sabe? E uma crise no sistema de welfare mais tradicional. Certo. Aí o Glicel surge lá por 2011, não como uma fórmula mágica, mas como uma tentativa de inovar na participação. Um espaço para aprender e transformar junto. E tem uma base teórica por trás, né? O artigo menciona isso. Sim, sim. É bem interessante. Eles se baseiam na democracia deliberativa, naquela ideia de construir decisões mais coletivas, né? E também no que chamo de experimentalismo institucional, que é a noção de que as instituições têm que ser mais flexíveis, sabe? Flexíveis como? No sentido de inovar e aprender com o que acontece no dia a dia, com as experiências locais. Não só aplicar a regra de cima para baixo. E valoriza muito a aprendizagem que vem da prática, dos profissionais e da comunidade. Essa ideia de flexibilidade e aprendizado parece chave, então. Mas, assim, na prática, como é que funciona o CL? Imagino que não seja algo rígido. Não, de jeito nenhum. A metodologia é bem adaptável. Ela se ajusta mais às dinâmicas de cada lugar do que a uma norma fixa. E tem etapas? Tem uma lógica geral em 3 fases, mais ou menos. Primeiro, eles identificam um tema, um problema, junto com um grupo menor, o grupo condutor. Certo. Depois, esse grupo cresce, sabe, para elaborar um projeto mais detalhado, trazendo mais gente para a conversa. Ampliando o diálogo. Exato. E, por fim, vem a fase de realização, que não é só executar, é testar as ações, avaliar o que está funcionando, o que não está, e ir ajustando. É um processo contínuo. E para garantir que todo mundo participe, porque sempre tem aqueles grupos mais difíceis de alcançar, né? Sim, esse é um ponto crucial. O CL mapeia os participantes. Tem os dentro-dentro, que já estão mais por dentro do sistema. Os informados. Isso. Os dentro-fora, que usam os serviços, mas talvez não conheçam tão bem o sistema. E os fora-fora. Ah, esses devem ser o desafio. Com certeza. São as pessoas mais afastadas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Incluir essas vozes é fundamental. E para isso eles usam técnicas diferentes. Técnicas tipo o quê? Chamam de quentes, mais emotivas para criar vínculo, frias, mais racionais para organizar ideias e mornas, que misturam um pouco. O objetivo é mediar os saberes diferentes, o técnico e o da experiência vivida. Interessante. O artigo compara isso com modelos mais voltados para o controle social, como a gente vê às vezes no Brasil, né? E fala dos riscos também, tipo burocratizar demais ou o saber médico dominar tudo. Exato. É um equilíbrio delicado. E como o CL tenta evitar essas armadilhas? O artigo mostra exemplos. Mostra sim, através da prática. Analisa 2 experiências. A primeira é em Comáquio, uma cidade de praia. Nível micro, eles chamam. Tudo começou com uma demanda dos serviços de saúde sobre depressão feminina. Ah, mas aí a comunidade entrou na história e a coisa mudou, né? O que aconteceu? Aconteceu que a participação redefiniu completamente o problema. Quando foram conversar com as mulheres, com a comunidade, perceberam que o sofrimento vinha muito da precariedade do trabalho de verão, sabe? Trabalho sazonal. E do isolamento social que vinha no inverno, quando a cidade ficava mais vazia. Então deixou de ser só depressão, virou uma questão social, econômica, bem mais ampla. O diagnóstico foi reconstruído ali, coletivamente. Que virada! E as soluções, imagino, também foram diferentes. Totalmente. Em vez de pensar só em remédio ou terapia, surgiram demandas concretas. Um parque que funcionasse o ano inteiro, não só no verão. Pensar em como gerar emprego fora da temporada, até um espaço para imigrantes poderem vender comida típica. A resposta virou intersetorial, comunitária.
Isso mostra como a participação pode transformar um problema visto como individual numa questão coletiva. Nossa, muito impactante. E o segundo caso? Baixa Romanha, nível macro, eram várias cidades juntas, né? Isso, um consórcio de 9 municípios. O desafio ali era maior. Rever todo o plano de zona para saúde e bem-estar social. Um planejamento grande. Exato. E o processo envolveu muita gente. Gestores, trabalhadores dos serviços, cidadãos. Usaram metodologias para diálogo ampliado, tipo o Open Space Technology, que ajuda a organizar conversas abertas com grupos grandes. E qual foi o impacto nesse planejamento? Foi direto na estrutura. Sabe, as mesas de negociação, os tábulos, que tradicionalmente eram organizadas por público, crianças, idosos, ou por áreas saúde, assistência. Sei, o modelo mais clássico. Pois é, isso mudou. As mesas passaram a ser organizadas por temas transversais que surgiram nessas conversas abertas com a comunidade. Que tipo de temas? Olha, surgiu família e relações entre gerações, associações, redes de apoio e a questão do empobrecimento, moradia e coesão social. Temas que cortavam as caixinhas tradicionais, entende? Entendi. E isso levou a mudanças práticas? Levou sim, inclusive à criação de serviços novos, como um centro para as famílias, que respondia a essas necessidades identificadas no processo. Então, se a gente for juntar as peças, o que esse artigo nos diz sobre o Community Lab, no fim das contas? Olha, acho que a mensagem principal é que um modelo de governança que aposta na flexibilidade, na aprendizagem, que acontece ali na prática, sabe? E que se esforça para incluir de verdade os diferentes atores, até os mais distantes. Os fora a fora. E isso, ele consegue de fato expandir o conceito de saúde, tira o foco só do biológico, do médico, e promove ações que conectam diferentes setores, democratiza a gestão. É uma participação que constrói solução junto com o território. Tem um caráter pedagógico forte. E não só de disputa por recurso, né? Exatamente. O estudo também ressalta o papel-chave dos facilitadores, daquele grupo que começa o processo, e como é vital adaptar tudo à realidade local. Fazer com que os participantes sejam co-criadores mesmo. É colocar em prática o tal do experimentalismo e da aprendizagem contínua. Entendi. Quer dizer, o Community Lab italiano, pelo que o artigo descreve, mostra um caminho para uma participação que não só dá opinião, mas que ajuda a construir, a aprender e a transformar. E isso mexe desde como se entende um problema até como se organiza a política pública. Perfeito. E o artigo fecha justamente contrastando essa abordagem, que tem muito a ver com educação popular, educação permanente, com modelos mais focados só no controle institucional. E levanta a bola da maturidade democrática do lugar, né? Como o contexto para isso funcionar. Deixa uma reflexão pra gente, então. Com certeza. Fica a pergunta, né? Como é que esses princípios, flexibilidade, experimentar, aprender junto, poderiam inspirar o ser adaptados em outros contextos, como o nosso aqui no Brasil, respeitando, claro, a história e a dinâmica de cada lugar. Mas quem sabe, para revitalizar aquela promessa de que saúde e democracia andam juntas.